Faz uns bons anos que lancei um vídeo chamado Animes Curtos dobrados em português. Era uma lista que compilava 5 animes curtos que foram dobrados em português. Mas isto tinha um senão. Existem muitos animes que ficaram de fora e confesso, eu queria fazer uma lista nova. Por isso, venham conhecer mais alguns animes dobrados em português europeu aqui no Sem Bilhete. Astro Boy é para muitos o avô dos mangás modernos, pois serviu de inspiração a grande parte dos mangakas dos anos 70, 80 e 90. Com esta importância, Astro Boy passou por várias adaptações. Nos anos 60, teve a sua primeira versão animada, esta ainda a preto e branco. Nos anos 80, é feito o primeiro remake da série, desta vez a cores, mas com um design muito perto do que foi feito nas animações dos anos 60. 20 anos depois, mais propriamente em 2003, é publicado um novo remake, e foi este aqui que chegou em Portugal em 2005 através da TVI. A história continuava idêntica à obra de Osamu Tezuka. Em Astro Boy, abre-se um dilema futurista, mas que ao mesmo tempo parece bem atual. Os sentimentos das máquinas. Em Metro City, todos os cidadãos vivem com a ajuda dos robôs para as mais diversas tarefas. É uma cidade extremamente futurista e que depende 100% das máquinas para sobreviver. Nela conhecemos Astro Boy, um robô muito especial e que não tem memórias do seu passado. Para além das suas capacidades sobre-humanas, Astro é igualmente capaz de pensar como um humano. É um robô cheio de emoções. O Astro tem emoções como os humanos. Sim, ele é um robô, mas tem um coração, uma mente, um espírito, uma alma. E isso é que é cocô. Astro não sabe definir o que é, e isso é um dos elementos mais importantes da história. O seu aspecto, as suas memórias e o seu passado dão mais humanidade ao personagem do que grande parte dos humanos da história. Em termos de dobragem, esta foi feita pela Sonorte, um estúdio bem popular do Porto. Agora vamos falar de um anime que conta a história de um rapaz que veio do futuro. Ou quase isso. Quando falamos em anime em Portugal, é fácil lembrar-nos de fenómenos como Dragon Ball e Navegantes da Lua, mas a verdade é que estes animes não foram os primeiros a criar uma legião de fãs. Foi em 1983 que a RTP começou a transmitir um anime chamado Conan, o Rapaz do Futuro. É claro que nesta altura o anime era só transmitido na sua versão original, mas apesar do sucesso, é só depois do início dos anos 2000 que a SIC decidiu investir numa dobragem para Conan, o Rapaz do Futuro. Ou melhor, Conan, depois de 2000, teve a sorte de ter duas dobragens, algo que se tornou bastante comum nas duas primeiras décadas deste século. A dobragem da SIC foi produzida pelo estúdio Graficine e a segunda foi produzida pela PSB, que foi distribuída através da New Age no formato DVD. Ei, reparem só como é grande este interruptor! O meu é maior que o teu! Não é nada! É sim! Conan, o Rapaz do Futuro, passa-se no ano de 2008. A humanidade vivia sob uma ameaça de extinção em massa. As armas tinham um poder enorme. Algumas delas eram tão poderosas que destruíram metade da população a nível mundial. A guerra deixou marcas únicas no planeta Terra. Muitas procuraram fugir para o espaço, mas nem isso chafou da destruição. No meio de tantos desastres, só uma pequena ilha parece não ter sofrido marcas. A ilha do nosso Conan. Para o terceiro desta lista, vamos a um shoujo. Azuki, ou para os mais otakus, Azuki-chan, é um anime baseado num mangá escrito por Yasushi Akimoto. Aliás, é bastante curioso falar deste autor, porque ele foi pioneiro no desenvolvimento de idols no Japão. Basicamente, ele foi e é uma máquina de fazer dinheiro. O anime estreou no Japão em 1995 e só chegou em Portugal em 2001, tendo sido emitido originalmente pela RTP1. Posteriormente foram feitas algumas retransmissões, seja na RTP2, RTP Madeira e RTP Açores. A série contava a história da Azuki, uma menina do 5º ano que começava a ter os seus primeiros problemas de pré-adolescente. Está sempre a meter-se comigo!
o Ken está apaixonado por ti. Estás louca? Ele anda sempre a fazer pouco de mim. Se calhar é porque gosta de ti. És uma rapariga com sorte. O anime abordava temas como as mudanças corporais, as primeiras paixões, amigos e todos os stresses que um miúdo passa enquanto está no liceu. Esta série possui 117 episódios e vive não só em volta da Azuki, como também dos seus amigos. É uma comunidade que se acompanha ao longo de cada episódio e que ajuda a dar mais dinamismo à história. Nota que não existe propriamente uma linha cronológica de acontecimentos, ou seja, cada episódio é uma aventura nova. A dobragem deste anime foi produzida pela Valentim de Carvalho e contava com vozes como Paulo Coelho, Nara Madeira, Pedro Borges, Graça Ferreira, tendo sido também um dos primeiros projetos da Bárbara Lourenço. Em quarto, vamos falar do anime sobre um personagem que adora velocidade. Capeta é um anime que adapta a obra de Masahito Soda, um mangaka que tinha uma óbvia paixão por Initial D. Em Capeta, seguimos a história de Capeta, uma criança que tem o sonho de se tornar um piloto de alta competição. Tanto o anime como o mangá estão divididos em 3 fases: a iniciação, karting e a Fórmula 3. É na iniciação que conhecemos Capeta, que com apenas 10 anos começa a aprender a andar de kart. E é aí que começa a sua paixão. Aliás, isso é bem retratado nos primeiros episódios, em que ele deixa uma estrada no carro sem motor. É importante dizer que Capeta vive uma origem humilde, e isso é bem retratado, dado que este desporto exige um investimento contínuo, e por isso acaba por abordar temas como a força de vontade e até onde podemos chegar com o nosso esforço. O sonho de Capeta vê muitas vezes o fim, mas ele nunca desiste. Outra coisa interessante é que o autor buscou usar vários termos técnicos do desporto, tornando a obra mais perto do real, o que é sempre um bom toque quando procuramos identificar-nos com a obra. Capeta teve cerca de 51 episódios e só estreou em Portugal no início de 2011, através da SIC Capa, com uma dobragem produzida pela Dialectos. Olha, pisei cocô! E agora, o que é que eu faço? Para terminar, vamos falar de Escaflowne. Escaflowne é um anime que se estabelece como um shonen, mas que procurou misturar vários elementos dos shoujos da época. A protagonista desta história é Hitomi, uma estudante do secundário que acaba por ser transportada para um outro planeta chamado Gaia. Em Gaia, ela conhece outra realidade, uma realidade de guerra, onde existe uma entidade que quer conquistar o planeta. Ao longo da história, ela vai se envolver cada vez mais nos acontecimentos de Gaia. Ao mesmo tempo, vai conhecendo vários personagens que serão muito importantes para o desenvolvimento da história. Ainda posso dizer que a Hitomi tem uma forte relação com as cartas de tarot, e por isso é fácil identificar que um dos temas mais retratados da história é o destino, e com isso vêm todas as consequências sobre o significado de o controlar. A torre. A carta da separação. Não pode ser. O Amano vai-se embora. Não voltarei a vê-lo. O curioso deste anime é que enquanto era publicado, eram também publicados 2 mangás que abordavam a mesma história através de outras perspectivas. Para quem procurava um shoujo, existia a Hitomi, The Vision of Escaflowne. E para quem procurava um shonen, existia The Vision of Escaflowne. A verdade é que eventualmente o anime segue uma direção diferente dos mangás, mas não deixa de ser curioso esta opção para chegar aos vários tipos de massas. Escusado será dizer que esta obra é também inspirada em Gundam e sente-se a partir do momento que vemos robôs à porrada. O anime teve a sua primeira transmissão através da SIC Radical em 2007, na sua versão original. Posteriormente, existem fontes que dizem que antes da sua versão dobrada, o canal Panda chegou a transmitir a série através da sua versão espanhola. Mas isto durou pouco, já que em 2008 o canal Panda transmitiu uma versão dobrada em português europeu. Sendo uma série de muita violência, foram feitas várias censuras, o que é sempre uma pena. Ressalta ainda que a dobragem foi produzida pelo estúdio 112.
Estes foram 5 animes que foram dobrados em português europeu, mas existem mais. Por isso, diz-me se gostavas de ver mais vídeos assim aqui no Sambiat. A verdade é que eu posso estender este tipo de vídeos a videojogos e a filmes, mas eu gostava de saber a tua opinião nos comentários. Por hoje é tudo, o meu nome é Álvaro Cunha, se gostaste do vídeo deixa o teu like e subscreve o canal para não perderes os próximos vídeos. Tchau!